Glória a Deus. Eu acho que já foi ali. E aí? Ali na sineta. No sininho. Lá no sininho. No sininho. Não, volta. Ainda não. Ainda não foi não. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estão todos me ouvindo. Os irmãos que estiverem me ouvindo, dá um alô. Tony está me ouvindo. Glória a Deus, acenou. Amém. Graça e paz, meu irmão. A paz do Senhor para todos. Gilson Amorim também. Nós vamos começar, né, o nosso culto de gratidão ao Senhor, né? Uma coisa que eu queria fazer antes até mesmo de começar é perguntar aos irmãos, né? Monique, né? Também. Perguntar aos irmãos em relação a qual o tema da nossa atualidade. Estou aguardando aqui a Cecília também entrar também. Vocês sabem qual o tema da nossa atualidade. Eu vou pregar em cima do tema da nossa atualidade. Não sei se os irmãos sabem, os irmãos que souberem, pode colocar aí o tema da Robson, Yara, Glória a paz Deus, do graças a Senhor. Deus. Tá aparecendo? Aleluias. Já estamos já aqui tentando se conectar todo mundo. Deixa eu ver aqui. Cecília ainda não conseguiu. Deixa eu ver aqui, Cecília, rapidinho. Tá, tô pelo meu mesmo. Uhum. Volta. Aleluia, glória a Deus. Vocês estão bem? A quarentena está boa? Irmão Antônio. Fala, irmã Lourdes. Ou tá cansativa a quarentena? Eu tô aguardando Paz de Cristo, Robson. Algum irmão colocar aí qual o tema da nossa atualidade. O tema de hoje. O que é muito falado. Tô começando a dar dica, hein? O que é muito falado? Antes de eu começar, eu quero ver se os irmãos estão ligados. Tá difícil, né? Sai do meu e entra de novo. Porque não tá. Você não tá se conectando, não. Sai e entra. Isso, bota sair e entra de novo. Só um minuto, tá? Não, então vai entrar pela. Isso. Glória a Deus, aleluia. Já era para ter chegado para você. Mas não tem problema não. No meio do. Não, aí é só para abrir a tela. Vocês já se conectaram, né? Irmã Aline. Irmã Aline também, né? A Cecília que ainda não conseguiu se conectar aqui, fazer um... Gabi já foi também? Gabi e Douglas já estão já? Ou também não conseguiram ainda? Glória a Deus. Não sei se vocês perceberam, vou até tirar o óculos, né? Deu uma diminuída na Bárbara também, né? Cortei o cabelo. Fala, irmã Lourdes. Cadê o pastor Salustiano? Tô até um pouquinho mais novo, né? Deus faz milagre ainda hoje, né? Tô mais bonito. Esse é um milagre. Deus faz milagre, meu irmão. Não é mole não. Graça e paz. Graça e paz. Tá entrando de todo mundo, menos o nosso aqui, né, Cecília? O nosso Glória a não Deus, quer aleluia. Oh, Jesus, misericórdia, Senhor.
Dá um reset nesse coisa aí, nesse... Dá um reset, querida. Aguarde só um minutinho, tá, irmãos? Monique, fala pra vovó que agora eu tô rindo um pouquinho, tá? Porque a vovó falou que eu tava muito séria, né? Mas é assim mesmo, né? A gente não pode ficar aqui sorrindo, né? Igual a gente faz na igreja, né? Mas eu tô muito feliz porque eu tô aqui. Sei que vocês estão nos assistindo, né? E eu fico grata por isso, né? Porque é o momento que a gente tá longe, mas estamos juntinhos ao mesmo tempo. Eu sei que os irmãos estão ansiosos, até mesmo para retomada, né? Do culto, né? Mas Tony, lembra de um negócio. Quando Deus te deu uma passagem, talvez você não entendeu, né, Tony? Em relação a tempo para tudo, né? Talvez você não entendeu, né, Tony? Mas agora acho que você está começando a entender. Há tempo para tudo, né, Tony? E esse é o tempo de nós ficarmos recolhidos. Não é bom, né? Era bom que nós estivéssemos na igreja, né? Mas é assim mesmo. Há tempo para tudo. Amém? Olha lá, a vovó tá assistindo a gente, olha lá. Vou pedir para você orar, tá? Tá ligado no mistério, né, Tony? Tá ligado. Glória a Deus, aleluia. Então, ora aí pra gente começar. Para dar início, né? Vamos começar com a nossa oração. Amém? Senhor, meu Pai, estamos aqui, Pai, diante de Ti, Pai, nesse momento. Glória Pai. a Deus. Eu venho te agradecer, Pai, porque o Senhor deu essa oportunidade de estar falando da Tua palavra, de estar em comunhão contigo, Senhor Jesus, e com meus irmãos também, Pai. Pai querido, nesse momento de crise, Pai querido, é o momento, Pai, que nós devemos buscar mais ainda a Ti, Pai, que sabemos, Pai querido, que é um período, Pai querido, que não devemos afrouxar. Pai, é um período, Pai querido, que a gente não deve, Senhor Jesus, fazer aquilo que não te agrada, Senhor Jesus. Só porque, Pai querido, não está indo para o tempo, Pai querido. Glória que sabemos, Senhor Jesus, que nós somos a igreja, Pai. Em qualquer lugar que a gente esteja, Pai, a gente pode estar falando do Teu amor, falando de Ti, como o Senhor é bom, Pai querido. Sabemos que sem Ti nada somos. Sem Ti, Pai querido, a gente não consegue andar. Sem Ti, Pai querido, a gente não consegue, Pai, fazer nada, Pai. Oh, Pai querido, muito obrigada, Senhor Jesus, faz presente, Pai, no lar de cada filho Teu aqui. Pai, que cada filho, Pai, viu, Pai querido, que era o momento, Pai, de estar te cultuando, largou, Pai, seus afazeres. Pai, chamar as suas famílias, Pai, seus entes queridos, para se reunir, para estar escutando a Tua palavra, Pai. E é um momento tão rápido, Pai, e por que não dedicar a Ti, Pai, esses minutos contigo, Senhor, meu Pai. Oh, Pai querido, que o nosso pastor venha trazer, Pai, uma palavra abençoada. Uma palavra, Pai querido, que nós precisamos nos alimentar, nos encher com o Seu Espírito Santo, Senhor Jesus. Glória a Deus. Oh, Pai querido, eu venho, Pai, te agradecer por tudo, Pai. Aleluia. Oh, Pai, que a gente não deve, Pai, amaldiçoar ou murmurar. Oh, Pai querido, a gente deve entender para que está acontecendo essas coisas, Pai. Aleluia. Pai, para que nós precisamos passar por isso. Glória a Deus. Oh, Pai, e o Senhor fala conosco, mas a gente não te dá atenção. O Senhor fala conosco nos sonhos, e a gente não te dá atenção. Glória Muitas a Deus, vezes, aleluia. Pai querido, a gente fala assim, não consigo dormir. Mas é que o Senhor quer que a gente esteja aos seus pés, orando, falando contigo, Pai. Glória a Deus, aleluia. E muitas vezes nós nos dispersamos. Pai querido, fazemos tudo. Temos tempo para tudo, menos de te buscar, orar,
jejuar, Pai. Então, Pai querido, Glória dá a Deus, um avivamento para cada filho. Dá um avivamento, Pai, Senhor Jesus. Oh, Pai, não só hoje, mas Glória todos os Deus, dias. Quando essa tempestade Deus, passar, que a gente venha, Pai, ter um encontro verdadeiro contigo. Deus, e que não seja momentâneo. Que seja, Pai, até o dia, Pai querido, que a gente possa se encontrar, Pai. Jesus. E estarmos fortalecidos, Pai. Glória a Deus. Para quando essas crises aparecer, Pai querido, a gente não venha fraquejar. E sim, Pai, estar fortalecido em Cristo Jesus, Pai. Eu venho te agradecer por tudo. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Amém? Conforme eu havia falado, né? Eu queria falar sobre o tema da atualidade, né? Eu até perguntei a alguns irmãos se eles sabem. Está junto conosco também aqui nossa irmão Wendel, com a Elisângela também, né? Luciene Leal também. Glória a Deus, graça e paz. Amém. Né? Irmão do Luciano, né? É a irmã. É a irmã do Luciano, né? E eu queria tá perguntando de novo, os irmãos, qual o tema da atualidade? O que é falado no dia de hoje? Alguém sabe me responder antes de nós começarmos? Vou aguardar só um minutinho. Gilson Amorim. E aí, a Fabiana. Um abração aí na nossa irmã também. Amém? Então nós vamos, já que os irmãos não sabem qual o tema da atualidade, ou talvez não queiram falar, né? Que é enjoativo, né? Mas nós vamos comentar algo sobre o tema da atualidade. Vamos ler primeiro em João 8:44. Eu acho que eu já vou dar uma dica muito grande sobre o que nós vamos falar. João 8:44. Todos estão me ouvindo bem? Amém. Monique Cardoso está ouvindo bem, não? Não. Não está? Todos estão me ouvindo bem? Quem estiver me ouvindo bem, me dá um... quem estiver me ouvindo bem. Ok. Tony tá. Deixa eu ver se tem mais alguém. Elisângela também, né? Wendel também. Estou ouvindo bem. Deixa eu ver se tem mais alguém. Tem mais alguém me ouvindo bem? Ou não está me ouvindo? Melhorou, Monique? Ah, tá. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. João 8, versículo 44. Nós vamos falar sobre o tema algo da atualidade, algo de hoje, que nós estamos falando, né? João 8:44 diz assim: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém? Quero falar algo sobre o dia de hoje. Talvez está passando até despercebido, muitos irmãos talvez nem se lembre, ou até mesmo por causa de todo esse problema que assola o mundo, né? E acabou até mesmo passando despercebido. Mas normalmente o dia de hoje é dia 1º de abril. Para muitos é o dia da mentira. Eu sei que, olha, não precisa acenar, não precisa fazer dedo de tá certo, não precisa escrever, mas hoje eu creio que ninguém, nós estamos falando com crente, né, fizeram pegadinha no dia 1º de abril. Amém ou não amém?
É algo que me chama a atenção durante um período, durante uma época, né? Isso era muito usado. Dia de 1º de abril, normalmente as pessoas, eu lembro, né, num passado não muito distante, bem próximo, né? Eu era pequenininho. Dia 1º de abril, aí normalmente os mais velhos falavam assim: vai lá no portão que tem alguém te chamando. Aí quando chegava no portão não tinha ninguém. Aí eu voltava: poxa, mas não tem ninguém me chamando. Hoje é 1º de abril, é o dia da mentira. Muitas vezes no colégio também, outros coleguinhas faziam a mesma coisa, né? E era em comemoração ao dia 1º de abril, era o dia da mentira. Eu não sei se os irmãos sabem aonde começou o 1º de abril. Na realidade, o 1º de abril começou na França, em 1562. Porque na realidade, o dia 1º de abril passou a ser comemorado como o dia da mentira, porque o que nós comemoramos hoje, em relação de virada do ano, né, que seria de 31 de dezembro para 1º de janeiro. Na França, né, e de modo geral em alguns países, comemorava a virada do ano até 1562 em 1º de abril. Só que resolveram mudar essa virada de ano. Resolveram colocar para o dia 31 de dezembro e dia 1º, seria dia 31 na virada para o dia 1º de janeiro. E dentro disso levaram algum tempo. Algumas pessoas não se acostumaram até mesmo com essa mudança de data. E as pessoas que não se acostumaram passaram até mesmo aqueles que acostumaram, né, a partir do dia 1º de janeiro ser realmente a mudança, né, de um ano para o outro, passaram a caçoar, passaram a brincar, passaram a mentir. Então foi na França que começou toda essa história, toda essa situação que hoje muitos, né, até mesmo participam, comemoram ou brincam em relação a isso. É só para nós entendermos aonde foi que começou, né? O começo de tudo foi na França. Mas eu quero trazer algo aqui importante para os irmãos, uma passagem também que se encontra no livro de Gênesis, para nós entendermos aonde começou a mentira. Normalmente, né, dia 1º de abril se comemora o dia da mentira. Mas eu quero dividir com os irmãos a passagem que se encontra no livro de Gênesis, Gênesis 3, versículo 1. Gênesis 3, versículo 1. Amém? Que diz assim, cujo texto é a tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, assim que Deus disse, olha só o que a serpente falou, que Deus falou assim para a mulher. Deus, olha só como ela foi usada pelos inimigos das nossas almas. Ela falou assim, assim que Deus disse para você, ó mulher, não comereis de toda árvore do jardim? Ela fez uma pergunta afirmando. Ela quis dizer que Deus falou para a mulher não comer fruta nenhuma do jardim. Que na realidade, se nós começarmos a analisar, essa foi a primeira mentira que habitou ou que foi declarada para o ser humano ou com o ser humano. Nós podemos ver que Deus na realidade ele não falou que não era para o homem comer do fruto. Deus falou assim, olha, de todas as árvores existentes no jardim do Éden, tem uma que não é para vocês comerem. Essa árvore era a árvore que iria trazer o entendimento, né, do bem e do mal para o ser humano. E Deus havia alertado para eles
não coma dessa árvore. Só que a serpente era um animal muito astuto, que acabou até mesmo trazendo dúvida naquilo que Deus havia falado tanto para o homem quanto para a mulher. E ela não se contentou. A mulher explicou para ela que Deus tinha falado que não era para ela comer do fruto do bem e do mal, porque se ela comesse, ou se ele comesse, se Adão comesse também, eles iriam morrer. Mas algo que a serpente automaticamente já vem com a segunda mentira. Ela fala para Eva: não, Eva, você não irá comer, não irá morrer. Na realidade, você terá o mesmo conhecimento que Deus, o Criador, que a qual te criou. E a mulher até mesmo não pensou naquele momento e acabou comendo. Eu quero trazer algo sobre mentiras e verdades. O que a Bíblia diz em relação à mentira? O que a Bíblia diz em relação de nós não mentirmos? O porquê não devemos mentir? Eu li o texto que em João 8, versículo 44, que fala que o inimigo das nossas almas, ele não se firmou na verdade. Eu quero trazer algo para os irmãos, uma segunda mentira que eu consegui extrair, até mesmo que o homem usou, foi em Gênesis 12, versículo 13. Nós vamos falar sobre Abraão. Gênesis 12, versículo 13. Que diz assim, olha só, do 13 em diante. Gênesis 12, versículo 13 em diante. Vamos lá. Vamos começar Gênesis 12, versículo 11, na realidade, em diante. Que fala assim, ó: e aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora bem, sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti, guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem, porque por tua causa é que viva a minha alma por amor de ti. Eu estava extraindo a segunda mentira que a qual o homem até mesmo trouxe. Abraão, na realidade, quando ele chega ali no Egito, ele sabia que Faraó poderia até mesmo olhar e se encantar com a esposa dele e querer a esposa dele até mesmo para ser mulher dele. E ele induz a esposa dele a mentir. Ele induz a esposa dele a falar que ela era irmã dele. E algo que me chamou a atenção dentro disso aí, nós podemos ver que Abraão é o pai na fé. E Abraão chega a esse ponto de levar até mesmo a sua esposa a mentir. Independentemente que ele tinha medo até mesmo de morrer. Mas Abraão chegou a induzir a esposa a mentir. Nós podemos ver mais na frente também outra coisa. Em Gênesis 20, Gênesis 20, vamos lá. E partiu Abraão, dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou a Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse: eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque
ela está casada com marido. Nós podemos ver que quando Abraão fala até mesmo para Sarai, ela dizer que ela, na realidade, era irmã e não esposa, na realidade, Deus consente algo que vem acontecer com Faraó. Faraó passa uma peleja por causa de uma mentira de Abraão. Eu fiquei analisando esse texto e meditando o que uma mentira leva, né, ao ser humano. Muitas vezes o que eu minto, muitas vezes não faz mal só para mim, mas faz mal para quem está ao meu lado, para quem está me acompanhando. E Faraó teve situações difíceis por causa de Abraão. O texto que a qual nós lemos aqui, em Gênesis 20, Abimeleque corria o risco até mesmo de morrer por causa de uma mentira de Abraão. Abraão ia levar Abimeleque até mesmo à morte, porque Abimeleque acabou até mesmo pegando, né, para morar, ou naquela época não tinha até mesmo casamento, né, mas pegando para viver com a mulher de Abraão, que na realidade não era sua irmã, era sua esposa. Uma das coisas que me chamaram a atenção dentro disso aí, porque o homem em si tirou um dia de comemoração do dia da mentira. A mentira é algo tremendo, algo que leva o homem até mesmo a se afastar dos caminhos do Senhor. A mentira é algo tremendo que muitas vezes leva o homem até mesmo ir para o inferno. A Bíblia diz que os mentirosos não entrarão nos reinos dos céus. E o ser humano acaba tirando um dia desse de comemoração como o dia da mentira. Mas eu quero trazer algo para os irmãos também que me chama a atenção dentro disso tudo. Acabei de falar sobre Abraão, mas quando eu vejo Abraão ainda nessa situação, na realidade Abraão ainda não tinha tido realmente um encontro com Deus. Abraão ainda não tinha, Deus ainda não tinha se revelado totalmente para Abraão. Abraão ainda não tinha tido experiência com Deus. E Abraão foi levado à mentira, Abraão foi levado ao engano, Abraão foi levado até mesmo a fazer algo que a qual o coração de Deus venha se sentir até mesmo chocado, magoado, entristecido. Tudo isso por causa da mentira. Algo que veio me chamar a atenção também, que não ficou só nisso. Eu já falei para os irmãos que Abraão foi tido como pai da fé. E eu quero trazer algo para os irmãos. Quando Abraão passou a ter um relacionamento com Deus, quando Abraão passou a ter realmente experiência com Deus, Abraão já não viveu mais no mundo de mentira, no mundo de engano. Eu quero trazer para os irmãos que quando nós temos experiência com Deus, nós paramos de viver num mundo de engano, num mundo de bobe, num mundo de mentira. Nós paramos até mesmo de não querer mais viver mais no engano, ou viver enganando, ou viver sendo enganado. Eu quero compartilhar com os irmãos o dia da verdade. Hoje, na realidade, nós como crentes, nós temos que comemorar. Hoje não é o dia da mentira. Hoje é o dia da verdade. É verdade. É o dia que nós vamos ouvir realmente Deus falar conosco. É o dia que vamos entender que independentemente do mundo, vive no mundo de mentira, no mundo de bobe, mas nós vivemos no mundo de verdade. A palavra de Deus fala que conhecereis a verdade vos libertará. Nós somos libertos, porque nós conhecemos a verdade, nós entendemos e conseguimos alcançar aquilo que a qual Deus tem para nossas vidas através da verdade. Eu quero trazer outro homem também, que viveu até mesmo período, um certo ponto da vida dele de mentira. Eu quero falar sobre Pedro. Quando nós lemos Lucas 22, acompanha comigo Lucas 22, irmãos que tiverem com a Bíblia na mão. Lucas 22, versículo
54 em diante. Lucas 22, versículo 54 em diante. Nós vamos esfolhear um pouco a Bíblia hoje, que diz assim, ó: Pedro nega a Jesus. No versículo 54 fala assim, ó: então, prendendo, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe Jesus. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-os o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: ei, esse homem andava com Jesus. Pedro foi apontado assim: esse homem aí, ó, andava com Jesus. Eu quero chamar a atenção para os irmãos dentro disso aí. E automaticamente Pedro fala assim, ó: eu não andava com Jesus. Pedro, além de negar Jesus, Pedro mente que andava com Jesus. Segunda vez, porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. No 57. 58. Em pouco tempo depois, outro disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Tornou a mentir e a negar Jesus. 59. E passado quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro torna a negar Jesus. Eu quero falar algo para você. Quantas e quantas pessoas muitas vezes passamos por ela no meio da rua, nós conseguimos ver que essa pessoa até mesmo caminhava com Jesus, falava de Jesus, mas muitas vezes não está nos caminhos de Jesus. E se você for parar de repente para conversar com ele, de repente ele vai falar assim: não, nunca fui não, mas que na realidade ele já foi. Eu quero dizer para você, independentemente que você esteja afastado dos caminhos do Senhor, mas olha só algo que eu quero passar para você. Quando você aceita Jesus, a essência que a qual Ele coloca em você fica difícil de sair. É algo que você não tem como até mesmo negar. Vai ter pessoas que vão olhar para você e falar assim: esse aí fala igual Jesus, esse aí anda igual Jesus, esse Amém, aí Senhor. tem os trajes igual de Jesus, esse Glória aí tem a os Deus. costumes igual de Jesus, esse aí tem os trejeitos até mesmo de Jesus. Pedro tentou negar e mentir, mas não teve como até mesmo ele negar e mentir, porque a essência de Jesus estava nele. Eu quero dizer algo para você: mas pastor, então olha só, eu posso até mesmo mentir? Pode mentir. Mas pastor, então eu posso enganar? Pode enganar. Você pode fazer tudo de errado que você possa imaginar. Uma coisa que eu posso falar para você: fazer você pode, só não sei se você entra no céu fazendo as coisas erradas. Eu não sei se você entra no céu mentindo ou enganando. Eu quero trazer algo para você. Muitas palavras que muitas vezes são preferidas até mesmo em cima de púlpito. Muitas pessoas costumam dizer assim, dessa forma: não cai uma folha sequer do céu, da árvore, se Deus até mesmo não autorizar, não permitir. Costumam dizer que isso está na Bíblia. Isso é mentira, isso não está na Bíblia. Alguns costumam dizer que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Costuma dizer que está na Bíblia. E eu falo para você: isso não está na Bíblia, isso é mentira. A Bíblia, quando fala sobre, em relação que matar, roubar e destruir, a Bíblia está falando sobre pastores enganadores. Pastores que muitas vezes estão levando as ovelhas até mesmo a perecer pelos enganos. Pastor que muitas vezes está focado em algo que a qual faz milagre, mas muitas vezes não está focado no dono do milagre. Nós não precisamos de nada, para objeto nenhum, para poder fazer milagre. Nós precisamos simplesmente que o sangue de Jesus venha a ser derramado em nossas vidas. Glória a Deus. Para que o milagre venha acontecer. Amém, Senhor. Eu acho que, eu tenho certeza que Deus está nos chamando a atenção dentro disso aí. Nós podemos ver que a própria natureza está agradecendo esse momento que a qual o homem está recolhido.
Existem lugares a qual o homem até mesmo estava usando, né, os mares, as praias, as areias. Hoje já foi falado até mesmo, já foi colocado até mesmo em noticiário que as tartarugas estão indo nesse lugar a qual o homem utilizava. Já foi visto que a camada de ozônio, por esse período que a qual o homem parou, até mesmo de lançar em excesso gases, ela está se recuperando. Eu comecei a analisar algo que Deus fazia, que Deus cobrava ao povo em relação até mesmo de descansar a terra. A Bíblia nos orienta que trabalharás 6 dias, no 7º dia descansará. A Bíblia nos orienta de trabalhar 6 anos e no 7º ano a terra descansará. A Bíblia também nos orienta, trabalharás, usará a terra durante 50 anos, depois devolverá essa terra de quem até mesmo você comprou. E Deus fez com que o mundo parasse. Deus fez com que o mundo ficasse um pouco recuado. Porque Ele precisava renovar também a terra. Deus precisa nos renovar todos os dias, da mesma forma que precisa renovar a terra. Entenda você que tudo isso que está acontecendo não foi mera coincidência. É obra de Deus em toda essa situação. Talvez nós não analisamos, não pensamos, né? Achamos que Senhor, mas olha só, tem pessoas até mesmo que estão até mesmo passando fome. Realmente, eu entendo isso, que tem pessoas passando fome, entendo isso. Mas também, eu também vejo da seguinte forma, muitas vezes Deus quer provar o nosso amor. Já foi falado várias vezes na nossa igreja, se eu tenho 2, eu vou usar um só hoje, e chega alguém precisando, que eu dê aquele que sobrou amanhã, tenho certeza que Deus proverá. E Deus, nesses dias que a coisa está acontecendo, Deus está provando o amor dele para conosco e está tentando provar se realmente nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Tem pessoas que estão carentes, estão precisando. E Deus quer ver se realmente aquilo que nós pregamos, que nós falamos, realmente é verdade. Independentemente do dia de hoje que o mundo consagrou como o dia da mentira, mas eu quero trazer a verdade, verdade que liberta, verdade que salva, verdade que um dia irá levar nós irmos para o céu. Glória a Deus. Volto a dizer, aí Pedro nega Jesus, mente que desconhece Jesus. Tudo bem, de repente você pode falar assim, pastor, mas se Pedro andou com Jesus, eu posso fazer também, né? Quem dirá eu, né? Eu não andei com Jesus, pastor. Pastor, olha só, eu conheço Jesus pela Escritura. Eu conheço Jesus porque Ele me toca, mas eu nunca vi Jesus. Tudo bem, eu posso até entender isso que você vai falar. Mas se você quer tirar a sua medida pela medida de Pedro, tudo bem, você pode negar, você pode até mentir. Mas eu quero saber se quando você realmente se converter ao Evangelho de Cristo, quando você realmente se converter da forma que Pedro se converteu, se você vai querer morrer na cruz de cabeça para baixo da mesma forma que Pedro morreu, é isso que eu quero saber. Deus hoje está chamando a igreja dele ao avivamento. Eu tenho certeza que esse tempo que a qual nós estamos, de certa parte, numa caverna, estamos presos. Existe até estados aí que está sendo proibida realizações realmente de culto. Mas eu quero trazer algo para você. Quando você sair dessa caverna, quando você sair desse confinamento, será que você vai abraçar, vai amar mais a obra de Deus? Vai querer fazer mais pela obra de Deus? Vai querer cultuar a Deus como se fosse o último dia da sua vida? É isso que eu quero que nós viemos entender. Que Deus está chamando a gente para a responsabilidade. Deus está nos chamando para que nós venhamos entender que nós nascemos e fomos criados para adorar, para louvar e bendizer ao nome dele, que é digno de toda honra e de todo louvor. Eu quero trazer algo para você nesse dia que o mundo celebra como o dia da mentira. Ei, fala com alguém que está perto de você. Ei, nós não vivemos. Repete comigo. Nós não vivemos. Nós não vivemos. No mundo. No mundo. De mentira. De mentira. O mundo. O mundo. Nosso mundo. O nosso mundo. Não é de Bob. Não é de Bob. Ei.
Ei! Você não é daqui. Você não é daqui. Você é do céu. Você é do céu. É isso aí. Independentemente que o mundo tenha uma visão contrária, diferente que a nossa. Mas eu quero trazer algo para você. O nosso mundo não é daqui. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos simplesmente turistas. Eu falo para você que em breve nós estaremos saindo, arrumando as nossas malas e se encontrar com aquele que vive e reina para todo Glórias a sempre. Amém. Deus. É isso que eu quero que você entenda. Eu não quero falar sobre coronavírus, nada disso. Até porque eu sei que Deus está nessa situação. Eu sei que Deus se faz presente em toda essa situação. Mas eu quero falar para você que um dia e em breve Jesus está voltando. E Jesus só vai levar aqueles que a qual estão ligados. Aqueles que estão ligados na figueira. Aqueles que a qual que estão ligados realmente no chamado que a qual Deus tem para a vida de cada um. Irmãos, os dias maus ainda não chegaram. Mas o que nós estamos passando é o começo dos dias maus. Entenda um negócio. Ei, o dia da mentira hoje se transforma no dia da verdade. Amém. A verdade que nos liberta. A verdade que nos leva a ir morar no céu. Eu quero dizer isso para os irmãos. Eu quero passar isso para os irmãos. Ei, nós vivemos num mundo de verdade. Nós vivemos na contramão do mundo. Independentemente do mundo que entenda de forma diferente que a nossa. Mas nós vivemos na contramão do mundo para alcançar um dia a nossa salvação. Eu quero trazer algo para vocês, para nós finalizarmos. Olha, nós temos que pensar muito bem no que nós estamos falando. Muitas vezes é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que pode nos levar até mesmo à morte. Uma brincadeira que pode nos levar à perdição. Então, quando nós até mesmo tivermos que falarmos algo que a qual muitas vezes, a Bíblia nos condena, vamos examinar primeiro, irmão. Muitas vezes uma brincadeira, uma simples brincadeira, irá nos levar para o inferno. Eu quero trazer algo para vocês aqui também. Existe um homem a qual a Bíblia, no Novo Testamento, que ele mentiu. E o Espírito Santo, na mesma hora, levou ele. E a esposa dele mentiu. E o Espírito Santo, na mesma hora, levou ela. Olha, muitas vezes nós podemos mentir até mesmo para Deus. Podemos mentir até mesmo para Jesus. Mas, irmãos, entendam um negócio. Nunca e jamais podemos mentir contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que o único pecado que não é perdoado é pecarmos contra o Espírito Santo. Eu estou falando de Ananias e Safira. Irmãos, toda vez que pensar até mesmo em mentir, pense, será que eu estou mentindo e essa mentira não irá me levar para a morte? Da mesma forma que levou Ananias e Safira, pode me levar, pode te levar também. Irmãos, que viemos viver na verdade, que viemos sair realmente, definitivamente do engano, e que toda mentira em nossas vidas caia por terra. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Amém, Senhor. Vai estar falando. Eu não vou botar o fone do som. Aguarde só um minutinho que vamos trazer uma palavra de oração. Entendeu? Enquanto esse louvor vai sendo entoado. Senhor, meu Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, que o Senhor se fez presente, Pai, nesse momento, Pai. Essa palavra abençoada, Pai. Glória a Deus, Senhor Jesus. Pai, a palavra, Senhor Jesus, que tocou nos nossos corações. Glória a Deus. Pai, eu posso estar aqui, Senhor Jesus, com um pensamento, Senhor Jesus, aquele pensamento bom, Pai. Glória Pensamento que o Senhor quer que eu tenha, Senhor. Que, Pai, eu peço a renovação, Pai, dos meus pensamentos. Glória a Deus. Pai, do meu sentimento, Pai. Que eu possa, Pai, estar diante de Ti, Pai. Glória que o Senhor Deus, possa estar me capacitando, Senhor Jesus. Aleluia. Possa estar capacitando cada filho Teu aqui, Senhor Jesus. Glória renovando. Aleluia. E que a gente possa estar vigiando aquilo que nós falamos. Aleluia. Vigiando, Pai querido, para que nós não cometa o erro, Pai, da mentira, Pai. Glória a Deus. Como hoje
muito a gente aprendeu, Pai, desde criança, o dia da mentira, Pai. Oh, meu Deus. E hoje nós vimos, Pai querido, que ninguém comentou nada, ninguém falou nada, Senhor Jesus. Preocupado com outras coisas, Meu Pai. Deus. Preocupado, Pai querido, com esse mal que está assolando, meu Senhor. Deus. Que venha, Senhor Jesus, a gente ser grato a Ti. Que a gente, Senhor Jesus, Glória possa a Deus. sempre estar colocando o Senhor na nossa frente, Senhor. Colocando o Senhor, Pai, na frente dos nossos caminhos, Glória a das Deus. nossa vontades. Que a gente venha fazer a Sua vontade. Aleluia. Pai querido, que a gente não seja mais o eu, mas que seja Cristo Glória a em Deus, nossas aleluia. vidas. Pai querido, que quando nós colocamos o Senhor acima meu de Deus. tudo, Pai querido, a gente deixa de fazer muita Glória coisa a Deus, ruim. aleluia. Muita coisa que o Senhor fica triste, Senhor. Meu Oh, Deus. Pai querido, que a gente possa ter um novo coração, um coração puro, Pai. Glória a Um Deus, coração que o Senhor quer que todos nós tenhamos. Glória a Deus, aleluia. Um coração de criança, Pai. Um coração, Pai querido, puro, sem maldade, sem meu raiva, sem rancor, sem tristeza. Glória a Deus. Oh, aleluia. Pai querido, venha limpar, Pai. Para que a gente, para aquele grande dia, Pai, a gente não perca a nossa salvação. Glória Pai. a Deus, aleluia. Muito obrigada por tudo, pela palavra que foi dita. Pai querido, pelos irmãos, Pai querido, que Glória a estão Deus, aleluia. assistindo, Pai querido, essa oração. Pai querido, aqueles, Pai querido, que colocaram, Pai, em suas mentes Meu e Deus. ser em primeiro lugar, Pai, sempre. E as demais coisas serão acrescentadas. Glória a Deus, Eu aleluia. venho te agradecer por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Estenda suas mãos aí onde vocês estiverem. E nós vamos dar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam: Amém. agindo Deus, Quem impedirá? e a vitória nossa, Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor É a nossa força. Dê um abraço no seu irmão, amém? Amém. César. Abração aí, César. Que Deus seja contigo, cara. Amém? Ralf, que Deus seja contigo, cara. Que teu ministério cresça cada vez mais, cara. Amém?